dia a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois. Com muita alegria que a gente dá continuidade a essa obra maravilhosa que nós temos estudado, que é No Mundo Maior, né? Que veio pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Aqui nessa segunda e terceira parte que faremos no domingo que vem, a gente vai estar falando mais detidamente sobre o cérebro, né? Então aqui nesse momento, o André Luiz, com a supervisão do Calderaro, está examinando o córtex cerebral, né, do enfermo em questão. E o André Luiz, ele não vê apenas a parte cinzenta, que é a área externa do cérebro, e a parte branca, que seria a parte interna do cérebro. Ele vê muito mais, ele enxerga além. E diante dessa perplexidade do André Luiz, do que ele tem visto ali, o Calderaro explica então para ele, né, que estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso, né, grudadinho, juntinho, à duplicata física. Da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Essa questão, pessoal, de quais pontos, né, que se ligam, né, a gente vai ver com mais detalhes na nossa próxima aula, tá? Essa questão dos pontos de contato entre o cérebro perispiritual e o cérebro físico. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, que foram vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios. E renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessários. Então, o nosso cérebro perispiritual, assim como todo o nosso perispírito, ele é moldado em nossa encarnação de acordo com as nossas necessidades, né, que é a missão e aprendizado que ele fala aqui, e também de acordo com os nossos merecimentos, que é essa potência perispirítica que ele fala aqui, né? Esse potencial, pessoal, é o conjunto de todas as nossas virtudes, de tudo, né, que a gente angariou aí com o passar dos milênios, né, da nossa inclinação para a vida superior. Aí o Calderaro continua, né? O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Através dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isto, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva, né? Então, gente, não é a minha vida que reflete quem sou, mas por quem sou, a minha vida é como é. Porque antes dessa existência aqui, eu já existia, eu espírito. E aí eu trouxe para essa encarnação o resultado de tudo que eu já passei. E de acordo com essas experiências, eu respondo aos estímulos de hoje, né? Então, eu recebo um elogio, eu recebo uma crítica, uma ofensa, enfim. E é essa minha capacidade de trabalhar isso dentro de mim varia, né, de acordo com toda essa minha experiência, com toda essa minha bagagem.
Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebro absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do pensamento do homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem da que despende a fonte mental de um cientista, né, por exemplo. A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo aparelhamento nervoso é de ordem sublime. Então, gente, desde quando nós éramos mais parecidos, né, com macacos do que com humanos, desde então nós já possuímos um cérebro diferente, né? O cérebro perispiritual diferente um dos outros. E essa diferença se alarga ainda mais quando a gente pega aqui, né? Comparar o cérebro de um Australopithecus com um Homo sapiens. E ainda hoje, cada um de nós temos essa diferença de vibração, de emissão de ondas, né, do nosso campo mental. E aqui o André Luiz fala também que a fisiologia ainda é muito limitada sobre o estudo do cérebro. Mas o André vai aprender que o cérebro perispiritual é o que recebe as manifestações, os estímulos, né, da nossa vida aqui na crosta da Terra. E falando sobre a foto, só pessoal, né, foram necessárias milhares de pequenas mutações, de pequenas evoluções para chegar durante muitas gerações, né, para que surgisse uma nova espécie. E na verdade, nessa foto aqui, deveria ter vários e vários modelos entre um e outro, né? E só para a gente ter uma ideia, né, pessoal, essa foto aqui a gente vê desde quando a gente estuda ciências, né, quando a gente era mais novo, mas tudo ainda é muito dinâmico. Ainda hoje existem várias pesquisas, vários estudos de como são as verdadeiras linhagens humanas, né, se é isso mesmo, se teve alguma coisa aí no caminho, enfim, só para a gente ter uma noção, né? A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Ele não fala que combustível que é, mas ele fala que é um combustível adequado, né? Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. Então, cada célula, pessoal, que nós temos, ele possui uma ação específica. Aqui, no caso, ele falou sobre os tipos de neurônios que a gente tem, né? Uns levam informações, outros trazem, outros decodificam, né? E a mente, pessoal, é a grande orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram ao seu serviço. Dela, né, da mente, emanam correntes de vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir,
aceitar, guardar-se, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue o seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Então, gente, a mente, como eu disse, é a grande intermediadora de tudo isso. E como nós vimos aqui, sob a influência, de forças visíveis ou invisíveis. Existe, na verdade, pessoal, muito assunto para a gente falar sobre a mente. Na verdade, eu até li bastante coisa, pensei em pincelar algumas coisas aqui, mas para nossa alegria, o Jefferson, inclusive, ele vai fazer uma palestra falando um pouco a respeito da mente, da vontade, enfim. Então, vai casar bem aqui. Mas, realmente, a mente, ela é, assim, extraordinária, né? Se a gente for a fundo no assunto, a gente tem muita coisa mesmo para falar, tá? Amanhã o Jefferson vai fazer essa palestra, tá, gente? Depois, quem estiver assistindo, é só pesquisar sobre essa palestrinha que ele vai fazer. Aí o Calderaro deu uma paradinha ali nas explicações, e o André ficou com aquele cérebro dele, assim, a 1 milhão, pensando sobre tudo aquilo, sobre todas aquelas informações que o Calderaro tinha passado para ele. E, o Calderaro, vendo, que ele estava pensando tudo aquilo, porque o André só estava pensando, não estava falando, ele só estava ali pensando, ele prosseguiu sereno, como a responder para o André Luiz. Conheço-te as objeções e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Porque até então, você imagina, médicos, falando sobre cérebro perispiritual, é muito difícil, ao menos que seja um médico espírita aqui na Terra, mas para você apresentar para um médico hoje em dia que existe um outro cérebro, que tem essa questão perispiritual, da questão do mundo espiritual, é muito abstrato, Então, para o André, na verdade, era esse o choque, era essa a observação, a grande observação dele, Posso, contudo, dizer-te hoje, André, que se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Como possuímos a química orgânica e a química inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independentes. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e o ponto onde começa o espírito, Então, sabe aquelas coisas, pessoal, que a ciência ainda não explica pra gente? Existe uma explicação e uma lógica, só que na esfera espiritual. Não existem milagres, pessoal? Tudo é perfeito nas leis divinas. E o que nos falta, na verdade, é ainda a capacidade para a gente entender, para a gente assimilar essas questões, E a sabedoria, pessoal, mora justamente aí. Humildade para a gente aceitar que nós não somos os donos da verdade, que a gente ainda tem muito a aprender. E a gente não perder tempo, tentando decifrar esses enigmas que na verdade não vai nos levar a lugar nenhum. Onde começa o espírito, onde que termina a matéria, a questão do perispírito em si, No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica, propriamente dita.
No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porquanto o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele em tumultuária animalidade, aproximando dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, porém, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém então que a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível, em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Então, pessoal, o cérebro, para a gente dar uma pincelada aqui na questão terrestre, vamos assim dizer, o nosso cérebro físico, o cérebro faz parte de um grupo de órgãos que se chama órgãos nobres. E ele tem esse nome por quê? Porque eles precisam sempre estar com oxigenação, que é feita através do sangue. E caso contrário, ocorre uma lesão irreversível, que nem, por exemplo, o AVC. O que é o AVC? O acidente vascular cerebral é uma artériazinha que entope, E aí uma parte do cérebro morre por falta dessa oxigenação, por falta dessa irrigação sanguínea. E os sintomas, os efeitos são muito mais intensos do que nos outros órgãos, que também são considerados nobres, Porque mesmo que a área seja pequena, ela possui muitas funções. Então pode alterar fala, visão, movimento de membros, enfim. E um outro detalhe, pessoal, que todos os demais órgãos considerados nobres, eles são transplantados. Então o rim, o coração, o pulmão e o fígado, como a gente sabe, existe transplante. Mas transplante de cérebro existe? Não existe transplante de cérebro, Quando o cérebro para, é dada então, ao paciente a morte cerebral. Então, para a gente ver que realmente tudo isso aqui que a gente está vendo, tudo que o André está recebendo de informação no Calderaro, faz mesmo todo sentido, não é mesmo? Tem algo de muito sublime mesmo que acontece no nosso cérebro. Aí, mais uma vez, o Calderaro dá uma paradinha, acho que talvez para o André dar uma respirada, refletida, E aí ele continua em seguida. Na verdade, não há mistério nenhum nisso. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas através dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam por siciparidade. Em milhares de anos fez longa viagem na esponja, passando a dominar as células autônomas e impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces no aparelho nervoso, na medusa, no verme e no batráquio, arrastando-se para emergir no fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência
indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Então, pessoal, primeiro vieram seres muito simplórios, como as bactérias, os vírus, que foram evoluindo então, para cada vez animais mais complexos, plantas mais complexas, E mais uma vez, pessoal, as pesquisas hoje, apesar de extremamente interessantes, ainda não possuem um caráter conclusivo de como iniciou a vida aqui na Terra, Ainda restam muitas perguntas a serem respondidas, existem ainda muitas pesquisas a respeito, Mas, para a gente já ter uma noção, no nosso livro dos Espíritos, na questão 7, pergunta assim, poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Ou seja, todas essas pesquisas que existem hoje aqui no nosso plano, a gente vai conseguir chegar nessa resposta, de como exatamente começou a vida aqui na Terra? Aí vem a resposta, Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são um efeito que há de ter uma causa. E aí na pergunta 19 também, Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aí vem também a resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Gente, sobre o princípio espiritual, que também fala aqui nesse trechinho, também tem muito assunto para a gente falar. Mas no livro Evolução em Dois Mundos, que vai ser logo que a gente vai estar estudando, que veio também pelas mãos do Chico, pelo Valdo Vieira, pelo André Luiz, logo no comecinho do livro Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre fluido cósmico universal, sobre o corpo espiritual, e é a evolução do corpo espiritual. Então, para a gente só ter uma ideia, lá nós vemos que o mundo, sobre o nosso mundo, é vertido o princípio inteligente. E ele se exprime por individualidades chamadas mônadas celestes. E essas mônadas celestes, pessoal, era uma rede filamentosa, um risquinho de protoplasma. O protoplasma é como se fosse o nosso líquido que a gente tem no interior da célula. Então, o começo de tudo era um risquinho líquido com toda a poeira estelar que existia na época, Porque se a Terra teve origem a partir da explosão de uma estrela, que é dita então é esse risquinho que existia. E desse risquinho que se derivou tudo que a gente tem. Vírus, bactérias, na época mais rudimentares, algas, E por aí vai. Assim como o Jefferson comentou na parte dele, eu também recentemente vi esse documentário, que chama Uma Rocha Estranha, e ele fala lá no documentário que houve um certo momento em que tudo deu certo, Esse momento que tudo deu certo foi o quê? Os elementos químicos certos, que o carbono, nitrogênio, oxigênio, tinha água e tinha as condições físicas adequadas, que era a temperatura e pressão, E aí eles sugerem que o princípio mesmo foi uma bolha de ar na água quente que não estourou.
E aí, a partir desse momento, essa bolha, que de certa forma fez o papel de membrana, ela encapsulou tudo ali naquele momento e foi ali que daria, assim, então, a vida aqui na Terra, né? Essa é uma hipótese, como eu disse para vocês, é tudo muito dinâmico, está sendo tudo estudado, mas nesse documentário ele traz essa informação para a gente, né? Então, para a gente comparar o que o André Luiz traz lá na Evolução em Dois Mundos e o que a gente tem hoje de mais, assim, avançado, de mais claro das nossas pesquisas aqui na Terra, tá, pessoal? Mas, eu tinha colocado uma fotinha aqui talvez a bolha que tivesse, né, feito, que teria encapsulado tudo isso daí. Mas o mais importante mesmo, pessoal, a essência do que o Calderaro diz, vem na fala posterior aqui dele. Só que essa fala posterior a gente vai falar na semana que vem, tá certo? Eu espero todos vocês aqui, que tenham todos uma ótima semana, bons estudos a vocês, reflitam sobre tudo isso que a gente comentou aqui, pesquisem, e se tiverem algum comentário, deixa aí nos comentários no vídeo, e que a gente possa debater aqui também na nossa sala de aula aqui no centro na semana que vem. Muito obrigada, pessoal!